Consegui? Vamos ver agora se vai. Eu já tô tentando há alguns minutos iniciar essa live. Maluquice. Vamos ver se agora vai. Não sei se agora já tá. Ah, maravilha. Agora vai, agora vai. Agora funcionou. Eu já tava há alguns minutos tentando iniciar a entrevista. O Instagram não tava deixando iniciar. Mas enfim, lá vamos nós. Hoje é fogo no parquinho. Tô zoando. Hoje vai ser mais tranquilo. A entrevista com a juíza Ludmila Lins Grilo. Vai ser muito bom, vai ser muito divertido. Ela já deve estar entrando aí. Eu cheguei um pouquinho atrasado porque eu tava tentando iniciar a live e tal, arrumando aqui as coisas. E a juíza está aqui. Bora lá. Lá vamos nós. Pessoal, vou desativar aqui os comentários pra ficar mais fácil aqui pra não desviar aqui meu foco da entrevista e talvez no final abra para perguntas. Mas vamos lá. Juíza Ludmila Lins Grilo, você já está aqui. Mande aqui um convite. Vou te mandar aqui um convite para entrar na live também. Calma aí. Mandou já o convite? Aqui. Mandar. Convite enviado. Ludmila aceitar. Encontrei aqui o convite. Maravilha. Olá! Oi, Carlinhos, tudo E bem? aí, tudo bem? Eu acho que essa luz aqui tá meio forte, deixa eu ver Tá bom. se eu melhoro. Nossa, assim, ficou muito escuro, né? É. Tá bom assim. Ou tá muito forte ou fica muito escuro. Tranquilo. Finalmente Boa conseguimos noite. a entrevista. Finalmente. Pronto. Finalmente, né, Carlinhos? Já tinha tanto tempo que a gente tinha combinado e Pois é. aquela coisa de carioca, né? Não, vamos Normal. marcar, vamos combinar, não sei o que, não combina é nada, né? Pois é. Enfim, Finalmente seja muito saiu. bem-vinda, Ludmila. Vai ser um prazer, vai ser muito divertida essa entrevista. Temos alguns assuntos polêmicos para falar sobre, uma investigação do CNJ. Mas enfim, eu quero começar mais do começo da sua carreira e tal. Queria entender de onde surgiu esse interesse pela área do direito. Tá, interesse pela área do direito. Foi o seguinte, eu não tenho exatamente na minha família um histórico de pessoas do direito, não. Eu meio que inaugurei isso. Tem um primo meu mais velho, mas com quem eu não tenho assim, muito contato, vejo muito pouco, que é oficial de justiça, mas não tinha contato nenhum com ele. E por que que isso nasceu em mim? Eu fiz segundo grau técnico no Cefet, né? Que é segundo grau técnico, e eu fiz técnico em construção civil. Olha só, edificações. Eu fazia desenho de projeto, mexia com lance de materiais, só que eu acabei não querendo fazer arquitetura nem engenharia. Por quê? Porque quando eu era adolescente, a minha mãe, a gente assim, a gente não tinha mais grana, o meu pai tinha perdido o emprego e a minha mãe começou a fazer concurso público, porque era a única forma assim que a gente teria assim de meio que de se salvar. Porque Eu não tô te ouvindo, calma aí. Parei de te ouvir. Tá me ouvindo? Não tô te ouvindo não. Ah, voltou. Voltou. é Agora porque sim. tinha entrado uma chamada aqui. Tudo bem. Aí a minha mãe, ela não tinha experiência, né? Minha mãe é assistente social e resolveu fazer concurso para tentar tirar a gente daquela situação difícil, né, financeira. E a minha mãe começou a passar nos concursos e tudo mais, minha assistente social, e começou a circular lá em casa a Folha Dirigida, que era um jornal especializado em concursos públicos. E eu, adolescente, eu ficava lendo aquilo ali, né? Minha mãe comprava, eu ficava lendo. E ali eu lia, né, as entrevistas, né? Entrevista de juiz, de desembargador, de procurador disso, procurador daquilo, não sei o quê. E eu comecei a me interessar por aquele universo. Eu falei, não, poxa, eu sou tão dura, não tenho um centavo, eu preciso ir para o serviço público, né, ocupar um cargo legal, ter uma segurança, uma estabilidade financeira. Então, o que me levou para o direito, inicialmente, foi a necessidade de estabilidade financeira, né? Porque eu vi ali a minha mãe conseguiu realmente resolver o nosso problema financeiro passando nos concursos e eu segui essa onda aí da minha mãe, né? Só durante a faculdade e tal que eu comecei realmente
a pensar na magistratura propriamente dita, né? Mas antes disso, eu já era servidora pública, já desde o início da faculdade. Entendi. E quais foram os seus empregos antes de você se tornar uma juíza? Quais foram esses passos, essa escadinha até você chegar até lá? Então, qual foi a escadinha? Quando eu tinha 17 anos, eu arrumei meu primeiro emprego. Na verdade, não era exatamente um emprego, era um estágio no próprio Cefet, no setor de engenharia do Cefet. Então, eu chegava lá no horário, né, fora do horário da aula, e eu ia lá, ficava restaurando umas plantas baixas, né? Aquelas plantas que o Cefet é imenso. O Cefet é uma escola que ocupa um quarteirão inteiro. Então, é uma escola de muitas e muitas décadas. Então, as plantas baixas lá dos setores já estavam todas velhas. Eu redesenhava aquelas plantas, restaurava aquelas plantas. Então, o meu primeiro emprego, digamos assim, que foi um estágio, foi como desenhista no setor de engenharia civil do Cefet. E ali eu tinha 17 anos, aí eu já consegui respirar um pouco aliviada, porque eu não tinha grana. E dali, aí eu fui fazer faculdade. Fiquei um tempinho parada, fui fazer faculdade, passei para a faculdade, para a UFRJ, aos 20 anos. E ao mesmo tempo que eu passei para a faculdade, eu passei no meu primeiro concurso público. E aí sim começou a escadinha dos concursos. E esse meu primeiro concurso público, eu tinha 20 anos de idade, foi para a Prefeitura do Rio de Janeiro, no cargo de agente administrativo de saúde. Então, o que eu fazia? Eu trabalhava no hospital na Mangueira, um hospital chamado Hospital Municipal Barata Ribeiro, fica bem mesmo no pezinho do Morro da Mangueira, e eu trabalhava como... Eu era a menina do computador, sabe? Aquela menina que fazia os mapas cirúrgicos no Excel. Aí chegava, batia médico lá, qual que é a minha cirurgia hoje? Aí eu tava com o mapa lá e dizia, sua cirurgia é essa aqui, assim, assim, assado. Eu era a menina do computador nesse meu primeiro concurso. Aí o meu segundo concurso, eu fiz mais ou menos um pouco, quase 2 anos depois, para o mesmo cargo, só que em vez de ser na Prefeitura do Rio, era no Estado, era no governo estadual. Então, esse segundo cargo também era agente administrativo de saúde, só que no governo estadual, num hospital estadual, chamado Hospital Estadual Getúlio Vargas, que fica na Penha. Aí ali eu já morava mais perto, na época eu morava em Olaria, no subúrbio do Rio de Janeiro, e trabalhava ali pertinho na Penha. Esse foi o meu segundo cargo. Aí eu tinha 21 anos, mais ou menos, nessa época. Aí pulei mais uma vez a escadinha foi sendo subida, né? Aí o meu terceiro cargo, aí eu já tinha 22 anos, e, quer dizer, já tinha, né? Era uma menina de 22 anos. Mas enfim, eu já estava com 22 anos e já no meu terceiro cargo público, que era o cargo de técnico processual do Ministério Público do Rio de Janeiro. Aí esse cargo, um cargo de nível médio, né? Eu ainda estava na faculdade, então eu trabalhava de dia e fazia faculdade à noite. Então era o dia inteiro na função, entendeu? Então, aí esse cargo já era um cargo bem melhor. Eu já ganhava um salário bem bom. E ali, realmente, né, aos 22, eu tive a minha, digamos assim, a minha independência financeira. Aos 22 anos, com esse cargo de técnico. E nisso eu continuei a faculdade e trabalhando ao mesmo tempo no MP. Quando eu me formei, no início de 2005, né, final de 2004, né, 2004, 2005, estudei mais 2 anos e passei para um outro cargo. Aí sim, já formada em Direito, eu já fiz então o meu primeiro concurso para um cargo de analista, que aí é um cargo que já exige a formação em Direito. Aí esse cargo foi o cargo de analista processual no mesmo Ministério Público do Rio de Janeiro. Então, no Ministério Público do Rio, eu ocupei 2 cargos diferentes. Por 5 anos e meio, eu fiquei num cargo de nível médio, e por mais 5 anos e meio, mais ou menos, eu fiquei num cargo de nível superior, analista. E dali já era um cargo muito bom, eu ganhava muito bem. E eu dei uma acomodada nesse cargo, porque eu já estava bem ali. E é um cargo de analista que todo mundo meio que se acomoda, porque já é um cargo bom. Só que aí eu falei, não, eu acho que dá para ir mais além ainda. Aí eu dei uma acomodada durante uns 3 anos ali, e depois eu falei, não,
eu vou fazer concurso agora para magistratura e para o Ministério Público, que são as duas carreiras com as quais eu me identifico. Então, eu comecei a fazer concurso para essas carreiras e aí, sim, parei, assim, estudei mesmo, trabalhando, né? Trabalhava de dia, estudava à noite, então eu não tinha férias final de semana, não tinha viagem de final de semana, não tinha shopping com os amigos. Era sair do trabalho, era ir para casa estudar para o concurso. E fiquei nessa estudando 2 anos, loucamente, né? A vida do concurseiro é aquela vida, casa, trabalho, trabalho, casa, né? Para quem trabalha. E aí, 2 anos depois, eu passei para a magistratura. Então, essa foi a escadinha, né? Município do Rio, cargo técnico, depois Estado do Rio, cargo técnico, Ministério Público do Rio, cargo técnico, depois analista, nível superior, e o quinto degrau da escadinha, magistratura. Legal. E você nunca pensou em ser uma advogada? Olha, eu fiz a prova da OAB, eu ainda estava na faculdade. Assim que eu estava terminando a faculdade, eu fiz a prova da OAB. Mas assim, Carlinhos, eu fiz a prova da OAB sem a menor intenção de realmente pegar a carteirinha. Inclusive, eu fui aprovada nessa prova, de cara, né? E eu nunca fui lá na OAB buscar a minha carteirinha. A carteirinha está lá até hoje, deve estar lá em alguma gaveta lá. Na verdade, eu nunca dei entrada, então acho que a minha inscrição na OAB sequer chegou a ser efetivada, porque eu nunca fui lá buscar. Eu só fiz a prova mesmo, meio que por um desencargo de consciência. Deixa eu fazer isso aqui, aí deixa eu já passar logo, aí já, sei lá, se um dia precisar, né, vai que. Mas isso nunca se passou pela minha cabeça de ser advogada, assim, nada contra a advocacia. Acho, né, uma profissão excelente e digna. Mas isso nunca se passou pela minha cabeça, não. Eu queria mesmo, desde o princípio, era concurso mesmo. Então você preferiu ser uma juíza do que uma advogada? Isso é correto? Sim, eu sempre preferi. Sim. Eu sempre preferi E, ser juíza, sim. e nisso, qual a diferença para você? O que que tem de melhor em ser um juiz do que um advogado? O que tem de melhor? Existem vantagens e desvantagens, né? Obviamente. As vantagens. Você como juiz, você tem um salário fixo que vai pingar na sua conta todo mês. Você como advogado, não. Você como advogado, você está na iniciativa privada, você pode, né, pode chover cliente na sua horta num determinado mês e no outro mês não chover, não ter cliente nenhum. Então você tem uma certa incerteza que no serviço público você não tem. Então, como juiz, né, ali independente da vara em que você esteja atuando, você vai receber o seu salário direitinho. Então você tem uma segurança que na iniciativa privada, como advogada, eu não teria. Mas qual que é a desvantagem? A desvantagem disso é que você, como servidor público, como juiz, você tem um teto. Então, por mais que você seja competente, trabalhe pra caramba e trabalhe melhor do que os demais, você não vai poder ganhar mais do que aquilo. Você não pode ganhar mais. Tem aquele teto. O advogado, não. Se o advogado, ele não tem teto. Né? O céu é o limite para ele. Então, se ele trabalhar muito, trabalhar melhor do que os outros, ele vai ganhar mais do que os outros e o céu é o limite, não tem teto de salário, né? Então, tem a segurança, que é a vantagem, e tem a desvantagem, que é esse teto remuneratório. E vamos pular um pouquinho mais para uma parte da sua vida aqui. Nessa época da qual eu quero falar, você já era uma juíza. E você lembra qual foi o primeiro caso que você julgou? Olha, eu realmente não lembro, Carlinhos, porque o que acontece? Você chega numa vara, minha primeira vara, por exemplo, foi uma vara criminal. A minha Sim. vida inteira eu fiquei em vara criminal. Criminal ou clínico geral, que abarca o criminal. E quando você chega numa vara, essa minha primeira vara, eu pisei lá, devia ter mais ou menos não sei, uns 10 mil processos. Então, assim, você Sim, sai tocando vários processos ao mesmo tempo. Então você, não, eu vou julgar este, sim. aí amanhã eu vou julgar este outro, e depois de amanhã eu vou julgar este outro. Não é assim que acontece. Você sai tocando ali, você dá dezenas, centenas de despachos em um dia. É. Então, assim, você toca muitos processos concomitantemente.
Não é assim, vou julgar um, amanhã eu vou julgar outro, depois de amanhã eu vou julgar outro. Não é assim que acontece. Então você sai tocando. Aí num dia saem 3 sentenças. Aí você faz 5 audiências. Aí daqui a pouco você já pula, aí chega o advogado, pede não sei o quê. Então você faz muita coisa ao mesmo tempo, Uhum. de forma que se torna impossível eu lembrar qual foi a minha primeira É, sentença. Eu não sei, a vida pode do ser juiz que é muito alguém corrida. tenha guardado, né? Oi? A vida do juiz é muito corrida. Nossa Senhora! Nossa Senhora! Principalmente o juiz, assim que entra na carreira, Uhum. ele entra, assim, naqueles locais que os mais antigos não querem mais ficar. Porque o mais antigo, ele vai querer sentar na janelinha. Então, sobram essas comarcas mais difíceis para o juiz novato. Né? O juiz novato, ele, né, paga o pedágio e vai ter que ir para as comarcas mais difíceis, as comarcas mais longínquas. Então, sobra para ele e várias mais difíceis mesmo Uhum. de tocar. Então, é essa coisa. Então, uma das grandes dificuldades é justamente essa. É você receber uma demanda, você tem ali, sei lá, 5, 10 mil processos tramitando na sua vara, sendo que o Estado só te dá material humano para trabalhar em 2 mil, 3 mil processos. Então, você não recebe do Estado meios de trabalhar naquela quantidade que você recebe. E aí surge aquele delay, aí surge aquele hiato, que sempre é, a justiça é lenta. Às vezes não é necessariamente o juiz que é Sim. vagabundo. Às vezes o juiz recebe material humano para tocar 2 mil processos, mas ele recebe uma vara com 10 mil processos. Então, 8 mil processos vão ficar ali mais ou menos, não vão andar direito. Então, tem que ter muito cuidado na hora de apontar para um juiz e dizer: a sua vara, os processos estão, né, tramitando devagar. Tem que ter muito cuidado, tem que saber. O Estado deu para ele condições, material humano, para tocar aquela quantidade de processos que ele recebeu? Essa é a grande pergunta. Geralmente, as pessoas só apontam o dedo, mas não verificam na prática o que exatamente está acontecendo ali naquela vara daquele juiz. Pode ser que seja um cara vagabundo, como pode ser um cara que esteja Sim. trabalhando loucamente para dar conta de uma quantidade de serviço que o Estado não deu para ele a infraestrutura necessária para ele tocar. Então, na verdade, nesse caso, ele é vítima e não o algoz. E como é que isso poderia melhorar, por exemplo, do fornecimento do Estado? Como é que eles poderiam melhorar essa questão para ajudar o juiz também? Vira e mexe eles lançam algumas. Vou mandar mais um estagiário para vocês. Só que aí você vai ver, é um negócio dificultoso. O estagiário só pode ficar lá por 2 anos. Aí assim, quando ele Gente, começa a aprender o serviço e começa efetivamente a te ajudar, aí já está na hora dele sair. Então, assim, é algo que custa dinheiro. Isso sim. custa, é dinheiro do contribuinte. Então é sempre aquela velha história: não temos dinheiro, não temos dinheiro, não temos dinheiro. Porque isso é algo muito caro, né? É. Contratar juízes e contratar servidores públicos. É algo muito caro. Então, às vezes, eles ficam ali vivendo de estagiários. Vamos contratar aqui estagiário por 2 anos. Aí dá 2 anos, assim, quando o cara começa a ficar rápido no serviço, a entender exatamente aquilo que ele está fazendo, ele já tem que sair. Aí vai vir um outro novato que não conhece o serviço, aí você tem que explicar, parar para explicar tudo de novo. Ele vai precisar entender, né, aprender aquilo ali, nisso que ele aprende já está na hora dele sair de novo. Então, assim, a questão é essa. O judiciário vive meio que de gambiarra. Né? É claro que tem varas, tem justiça, por exemplo, a Justiça Federal, determinadas varas são muito bem aparelhadas, né? São muito bem providas de funcionários, tem, né, a quantidade de juízes correta, dependendo da vara, pode ser que esteja adequado. Mas a grande maioria que eu conheço, o número de processos não é adequado ao número de servidores para tocar aqueles processos. Qual foi o caso mais difícil de julgar, né, que você lembra? E, cara, olha, teve tanta coisa aí, porque eu passei por várias comarcas que eram clínicos, comarcas que a gente chama de clínico geral, que é o que a gente chama de vara única, que é aquela comarca, aquela cidade em que só tem um juiz. Então, Oh, aquele juiz, ele cuida de todos os casos. É criminal, é civil, é eleitoral,
É tudo. Fazenda pública, infância e juventude, tudo, qualquer coisa que aconteça, qualquer problema que aconteça naquela cidade, é só aquele juiz. Cidade pequena é assim, só tem um juiz. Então, tudo é o cara que tem que resolver. Então, olha, tem muitos anos, eu não me lembro exatamente de nenhum caso que tenha me marcado profundamente. Aconteceram alguns casos em cidades um pouquinho maiores, de, por exemplo, de organizações criminosas. A organização teve um que me marcou bastante lá na cidade de Ipatinga, isso eu posso falar porque isso já tem muitos anos, né? O processo já transitou em julgado, então eu não tenho proibição de falar. De uma quadrilha, uma organização criminosa especializada em matar policiais. E a investigação era muito difícil, os autores foram indicados, mas as provas contra eles eram provas muito ruins. Inclusive, eles foram impronunciados, ou seja, eles não foram levados a júri, porque não havia prova suficiente. Então, de fato, havia uma quadrilha, mas não se tinha provas. A investigação não conseguiu entregar para o judiciário provas suficientes a respeito daquele caso. Então, você vê mesmo muita injustiça acontecer, você vê crimes que a polícia não consegue desvendar. E, né, às vezes o sujeito ali fica preso, tal, mas no final das contas a prova contra ele é muito frágil. Às vezes você intimamente até realmente acredita que ele mesmo foi o autor do delito, mas você não tem prova suficiente para condenar. Então a gente vê muito isso, sim, de pessoas culpadas sendo absolvidas e soltas porque a polícia não conseguiu reunir provas suficientes. E infelizmente, assim, claro, na minha judicatura eu não posso dizer que isso aconteceu, mas a gente vê, tá cansado de ver aí na mídia e tudo mais, até Sim. pessoas inocentes mesmo sendo apontadas como autoras de delito, quando na verdade eram inocentes, né? Eu já vi, já aconteceu comigo mesmo, e que eu mesma já soltei em audiência de custódia, o sujeito que foi preso e não tinha nada contra ele. Muitas vezes, sabe o que acontece, Carlinhos? Isso já aconteceu, eu já vi acontecer algumas vezes. A vítima, ela sofre um crime, só que ela não vê direito a cara do sujeito que Sim. praticou aquele crime. Às vezes é um negócio muito rápido, um assalto, por exemplo. É. Eu já fui assaltada, não sei se você já foi. Um Não. assalto é um negócio muito Ainda não. rápido. Ainda não, né? Mas você mora no Rio, né? É. Estamos abertos à Então, possibilidade. então, né, a qualquer momento pode acontecer, Carlinhos, se prepare. Então, assim, um assalto, às vezes é um negócio muito rápido, e geralmente é muito rápido. E a vítima fica se sentindo ali injustiçada por ter sido assaltada, tal. Ela ainda está sob aquela emoção de ter sofrido um assalto. Aí ela vai na polícia, a polícia tem um álbum de fotografias dos prováveis criminosos que eles já conhecem, que circulam naquela região. Aí a vítima vai e aponta: ah, foi um cara parecido com esse aqui. E quando você vai ver, a cara do cara é uma cara comum. É uma cara que você vê aí. Assim, não tem Sim. nada de diferente no rosto dele, não tem uma tatuagem, algo que o identifique especificamente. Então, muitas vezes a vítima, eu já vi isso acontecer, ela acaba acusando alguém de forma leviana, porque ela ainda está ali sob aquele impulso de querer justiça por que ela sofreu. Então, assim, ela é vítima, mas muitas vezes ela acaba injustiçando uma outra pessoa que não tem nada a ver com o que aconteceu. Então, o juiz tem que ter muito cuidado na hora de considerar fidedigna essa indicação por parte de vítimas que sofrem esses delitos rápidos, porque realmente a chance de injustiça é muito grande. Entendi. E agora continuando sobre processos. Teve algum processo, algum desses aí, que você ficou em dúvida sobre o veredito? Tipo, eu não sei se essa pessoa é culpada. Você já ficou assim? Em dúvida? Muitas vezes, muitas vezes. Mas, Carlinhos, quando isso acontece, a solução é a mais simples do mundo. Você sabe qual que é?
Qual? Quando o juiz está na dúvida. Tá, o juiz ele vai julgar um sujeito se ele é culpado ou inocente, tá? Na vara criminal. Quando o juiz está na dúvida se aquele sujeito é culpado ou inocente, só tem uma solução que o juiz tem que adotar. E a solução é absolvição. Tem um brocardo latino que se chama indúbio pro réu, ou seja, na dúvida, pro réu. Na dúvida, você absolve. Na dúvida, você favorece o réu. Porque se o juiz está na dúvida, como é que ele vai condenar uma pessoa na dúvida? Poxa, eu estou na dúvida. E se for um inocente? Você vai condenar? Então, é muito melhor, né? Não estou dizendo que é uma coisa boa de acontecer, mas é menos pior você Sim. absolver um culpado do que você condenar uma pessoa inocente. Então, por isso que existe esse brocardo com o qual eu concordo do indúbio pro réu. Na dúvida, absolve-se o acusado. Você já se arrependeu de algum veredito que você deu ou não? Não, eu nunca me Não. arrependi de nenhum. Nunca me arrependi de nenhum. Porque todas as vezes que eu fiquei na dúvida, eu absolvi. Então, a Sim. dúvida Mas é dúvida. nesses que você absorveu, algum desses você depois foi olhando esse caso com mais profundidade e mudou sua opinião ou não? Não, nunca aconteceu de eu mudar a minha opinião. O que já aconteceu é de eu absolver sujeito que eu tinha certeza que era culpado, porém, não havia provas suficientes nos autos. Eu ali, fazendo aquela análise de comportamento, forma como fala, fazendo aquela análise geral, você sabe que aquele sujeito é culpado, olhando o histórico dele, os antecedentes. Você sabe que aquele sujeito foi ele que fez mesmo. Só que quando você vai olhar as provas do processo, as provas são muito ruins. Eu não tinha como condenar um sujeito, né, com aquelas provas ruins daquele jeito. Embora intimamente eu estivesse convencida de que ele era culpado. Então, muitas vezes acontece isso também. Né? A gente está até convencido. Só que eu não posso dar uma sentença dizendo assim, Carlinhos, estou condenando esse sujeito porque estou convencida de que ele é culpado. Não é assim que funciona. Você tem que fazer uma baita fundamentação, ponto por ponto. E às vezes o processo não tem aqueles elementos. Então acontece isso. Eu não vou nunca, vocês nunca vão poder me comparar com certos elementos que estão por aí fazendo a justiça no Brasil, né? Ou a injustiça, né? Naquela coisa de eu sou a rainha e o que eu acho é o que vai ser. Não, não é o que eu acho. A gente tem que julgar de acordo com as provas que estão nos autos. Não é, eu, Ludmilla, tenho certeza, tenho convicção de que ele é culpado, então pronto, condeno. Não é assim. É condeno, mas condeno com base nisso, 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 nisso e aquilo. E às vezes o processo não te dá esse isso, isso e isso. Né? Te dá provas muito, muito ruins, muito fracas. Então, quando isso acontece, também tem que absolver o acusado. Entendi. Agora vamos falar de coisa boa. Lula. Eu vou falar só de um ponto aqui que eu tenho interesse, na questão dos processos. Que você, como juiz, acho que você poderia falar sobre isso de uma forma mais técnica. Você acha que fez sentido os processos do Lula terem sido anulados? Então, Carlinhos, sobre esse caso aí especificamente, como esses processos ainda estão em andamento, eu não sei se eles estão em recurso, aí como Ah, magistrado eu não posso falar. beleza. Aí eu vou Tudo bem. ficar te devendo. Mas futuramente, quando eles transitarem em julgado, ou eu não estiver mais na magistratura, a gente pode Tranquilo. falar sobre eles. Beleza. Quando esses processos já não estiverem mais sendo julgados ou você não estiver mais na magistratura, a gente pode fazer uma entrevista dessa, mais Isso polêmica. aí. E hoje em dia, você acha que seus colegas juízes, eles estão tendendo mais para um lado do ativismo judicial, para ambos os lados? Olha, o que eu posso ver, a gente está tirando muito pelo que está acontecendo nas cortes superiores, né? Mais especificamente STF e STJ. Então, como são, eu não sei qual é o número de juiz que tem hoje em dia no Brasil. A última vez que eu fiquei sabendo era mais ou menos 15 mil juízes distribuídos entre Justiça Federal, Justiça do Trabalho, Justiça Militar, Justiças Estaduais, pererê. Então, assim, é muita gente, tá, Carlinhos? Então não tem como dizer, a magistratura é assim ou assado, porque é muita gente. Eu conheço
juízes muito ativistas e juízes nada ativistas. Então, o que a gente pode tirar é do exemplo que está sendo dado pelas nossas cortes superiores, mais especificamente Supremo Tribunal Federal e STJ. Então, sim, o ativismo está dominando, sim, essas cortes. A lei ela está sendo aplicada ou deixada de ser aplicada, né, ao sabor das preferências pessoais, o que evidentemente não é permitido. E é uma disfuncionalidade do sistema. E quanto a isso, eu tenho, inclusive, 2 livros escritos em coautoria com outros professores, que é o livro do Inquérito do Fim do Mundo e o livro Suprema Desordem, em que a gente fala, assim, tecnicamente sobre todas essas disfuncionalidades do sistema. Então, a gente aponta ali, item por item, esse ativismo e o tempo inteiro a gente está ali apontando porque isso não pode, de forma alguma, ser normalizado no Brasil. A gente está vendo a nossa justiça ser destruída por conta de um excesso de ativismo. E a lei ela tem que ser aplicada, quer o juiz goste ou não. Eu mesma, Carlos, eu tô cansada de aplicar, de dar sentenças ali, de dar decisões. É assim, que eu tenho que dar de nariz tapado, porque eu tô simplesmente aplicando a lei. Não cabe ao juiz inventar. Quem faz a lei é o poder legislativo, não é o poder judiciário. O poder judiciário julga, o juiz julga. Então, se a lei não for inconstitucional, cabe ao juiz aplicar a lei gostando ou não gostando. Então, por exemplo, o Estatuto da Criança e do Adolescente é uma lei horrenda, é uma lei extremamente branda, com aqueles anjinhos de 17 anos que praticam crimes. Então, assim, eu também sou juíza da infância e juventude e o tempo inteiro eu aplico o ECA, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente. E muitas vezes você solta um anjinho desses, ali que não pode ficar internado provisoriamente por mais de 45 dias, que passou o prazo e tal, não sei o quê. Não é que eu concorde com o mérito daquilo, não é que eu ache que aquele sujeito tenha que ir para a rua, tenha que ser solto. Não, é porque a lei está dizendo que a internação provisória não pode se dar por mais de 45 dias. Não passou 45 dias, não houve ali o desvendamento da questão, as testemunhas não foram encontradas, o processo não conseguiu correr dentro daquele prazo, que é o que é quase impossível de acontecer, o sujeito vai ter que ir para a rua. Então, eu não concordo com esse dispositivo, mas o que acontece é que aquilo ali está escrito na lei. E eu não vou ser ativista ao contrário, né? Eu não vou fazer a mesma coisa que esse pessoal faz. Eu aplico, né, de nariz tapado, mas aplico porque essa é a nossa lei e eu recebo um salário para aplicar a lei do Brasil e não para aplicar as minhas preferências pessoais. E agora que você falou sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, o que você acha de mais, como posso dizer, o principal ponto do qual você discorda no Estatuto da Criança e do Adolescente? Você poderia me dizer? Então, tem essa questão da internação provisória por 45 dias. Então, assim, se o processo ele não se desenvolver todo em 45 dias, né, o sujeito vai ter que ser posto na rua. Só que 45 dias, Carlinhos, para você tocar um processo inteiro, ter a representação, ter a defesa prévia, né, o advogado apresentar a defesa prévia, apresentar o rol de testemunhas, intimar essas testemunhas, localizar essas testemunhas comparecerem no fórum, você ouvir todas essas testemunhas, ninguém faltar. Tudo isso acontecer em 45 dias é praticamente impossível. É um milagre. É um milagre. É muita coisa para acontecer só em 45 dias. E a vara não fica ali exclusiva, cuidando daquele processo exclusivamente. Tem mais outros 5 mil, 10 mil processos. Então, assim, não tem como. Tem outras coisas também. O adolescente, ali de 16, 17 anos, né? A partir dos 12 anos, já é considerado adolescente, né? Segundo a Lei da Infância e Juventude. E a pena, a gente não pode nem falar pena, porque não existe pena para adolescente, né? Existe a chamada medida socioeducativa. Olha que nome bonito, né? Para dizer que bonitinho.
bonitinho, né? Então não é Uhum. pena, ele não sofre uma pena, ele sofre uma medida socioeducativa. E não existe medida socioeducativa de prisão. O máximo que pode acontecer com um adolescente, um anjinho, né, que pega a pessoa na rua, esquarteja, corta a cabeça, essa coisa toda, o máximo que pode acontecer com ele é ele receber uma medida socioeducativa de internação. Gente. Então ele não é preso. Tá? O adolescente ele pode ter 17 anos e 364 dias. Tá na véspera do aniversário dele de 18 anos. Ele ainda é um adolescente. Se Meu ele Deus. esquartejar uma pessoa, assim, cortar a cabeça, cortar em pedacinhos, arrancar as tripas, entendeu? O máximo que ele vai poder receber é uma medida socioeducativa de internação de no máximo 3 anos. Ué, gente. No máximo 3 anos. É a, abre aspas, penalidade máxima que a Opa. gente pode aplicar para um anjinho desse. Então, me parece que o ECA tem esses dispositivos muito frouxos. Né? A gente vê aí esses adolescentes, inclusive, sendo usados para o tráfico de drogas, porque justamente os traficantes eles sabem que não, né, não pega nada ou quase nada para o adolescente, então eles são usados mesmo como aviõezinhos do tráfico para livrar a cara daqueles maiores. Isso quando não são psicopatas mesmo, eu já vi, né, adolescente matar a namorada, esquartejar e jogar numa vala. Já peguei processo assim. Então, é realmente uma lei disfuncional, uma lei que me parece que promove a impunidade, né? Não causa nenhuma segurança à sociedade, o ECA. E qual foi um memorável processo que você julgou de algum adolescente? Olha, de adolescente já teve, há muitos anos, sobre esquartejamento. Esse exemplo que eu tirei aqui da minha cabeça não foi da minha É um cabeça, exemplo não. real. Foi É um caso gentil, mas é real. sério. Foi um caso real. Foi um caso real. Tem muitos anos. Acho que foi 2014, mais ou menos. Então já passou muitos anos, eu já posso falar dele. É adolescente, psicopata, né? Teve uma briguinha com a namoradinha e esquartejou a menina. Esquartejou, jogou numa cova rasa e confessou, inclusive. Confessou, até porque adolescente geralmente eles confessam, tá? Adulto não é tão de confessar, mas os adolescentes, como eles sabem que não pega muita coisa, o índice de confissões é muito alto durante as audiências. Era um adolescente confesso, eu fiz isso sim. Por que você fez? Aí responde às vezes até rindo, sabe? Dei vontade, eu fiquei com raiva, tava de cabeça quente e acabei fazendo isso. Foi isso mesmo. É assim, é assim. Muitas vezes o adolescente, ele chega na audiência e senta assim, na cadeira, né, com aquela cara desafiadora, assim, totalmente desrespeitoso. É porque ele sabe que não pega nada para ele, né? É tudo muito brando, tudo muito brando. Além do Brasil, a falha? É muito falha, né? Não só a lei dos menores, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, como a lei dos maiores também, que é o Código Penal. Tem uma série de brechas, é muito laxista, ou seja, muito branda em vários pontos da legislação. A lei de execuções penais, né, que prevê aquele monte de saidinha. Né? A gente fala um negócio desse nos Estados Unidos. Exato. O preso deu uma saidinha. O preso, olha só, olha a contradição em termos, né? O preso deu uma saidinha. Bom, é contraditório em termos, né? O preso dar saidinha, mas a lei prevê as saidinhas e prevê uma série de institutos que beneficiam excessivamente o bandido e, consequentemente, se ele beneficia excessivamente o bandido, ele acaba deixando a sociedade desguarnecida, deixando a vítima, né? Deixando nós desguarnecidos. Por exemplo, a audiência de custódia, sabe? É uma audiência, só falta você ter que oferecer cafezinho pro preso na hora que ele aparece lá, entendeu?
E assim, a vítima, ninguém está escutando a vítima, ninguém quer saber Sim. o que a vítima sofreu. A Pois é. gente, né, sabe do. A gente só quer saber, né? Quer dizer, não estou falando por mim, estou falando da lei. Só quer saber do. A gente só quer saber do acusado, se ele, do custodiado, se ele tá bem, se ele apanhou da polícia e tudo mais. Então, assim, não estou dizendo que não acontecem esses abusos de autoridade por parte da polícia. É claro que acontece. Só que a gente não pode partir do pressuposto de que o Estado agiu abusivamente. Em casos de atitude errada por parte dos policiais, né, em caso de abuso, em caso de tortura, essas coisas, aí cabe ao custodiado, por intermédio do seu advogado, fazer as comunicações cabíveis e correr atrás disso. Agora, não partir do pressuposto e colocar todos para serem atendidos numa custódia. Isso você gasta dinheiro do Estado, você gasta gasolina para transportar o preso, você mobiliza equipe do fórum, juiz, servidores e tudo mais, para tocar aquela audiência de custódia, ou seja, em vez de estar ali tocando os outros processos, né, adiantando a coisa, você tem que parar tudo que você está fazendo para fazer uma audiência completamente inócua. Então, é o Estado gastando dinheiro, gastando dinheiro, gastando dinheiro com coisas, né, absolutamente inócuas que não vão servir para nada. Olha, Ludmila, agora eu quero entender sobre essa investigação do CNJ. Vamos lá, a parte interessante. Uma parte interessante também da entrevista. Essa eu já queria falar desde o começo, mas eu decidi deixar para o final, o melhor para o final. Foi tudo muito bom, mas já estamos caminhando para o final. Vamos lá, CNJ. Me explica aqui um pouco sobre essa investigação. Então, essa investigação do CNJ, eles apontam, acho que são 7 infrações funcionais da minha parte. Eu vou tentar aqui de cabeça, eu não estou com o procedimento aqui em mãos, eu vou tentar de cabeça aqui lembrar de algumas coisas das quais eu sou acusada. Tem aqui, A primeira... eu coloquei aqui também. Oi? Eu também tenho aqui no celular. Tá. Alguns dos pontos. O primeiro deles foi uma entrevista que eu dei à Jovem Pan em É o Pingos 2020. nos Is. Pingo nos Is. Isso. Pingo nos Is. E qual foi, né, o grande, abre aspas, crime que eu cometi nessa entrevista? Segundo eles, eu critiquei o STF. Então, é um crime terrível. Pois é, né? De ter criticado o STF. Tá? A gente não tá falando de você, não, Xandão. Te amamos. Amamos o STF. E assim, o mais curioso é que na peça soviética lá do CNJ, eles sequer apontam a circunstância de que eu sou professora. E eu tinha já naquela época livro escrito sobre o inquérito do fim do mundo. Então, como que você vai proibir um professor de falar sobre o seu próprio livro? De falar sobre o próprio assunto que ele está lecionando? Então, assim, é um negócio teratológico já na entrada, né? E várias outras imputações, assim, todas assim, muito, muito excessivamente bizarras. Tem a imputação de que né, o grande crime, esse aí eles estão querendo imputar como crime mesmo, tá? Crime, agora não vou nem botar entre aspas, esse eles estão querendo botar como crime mesmo. Eles estão dizendo que eu cometi o crime de ter ajudado o Alan dos Santos divulgando o site dele. Muito bom. É um circo essa justiça brasileira. Isso foi um grande crime que eles estão tentando aí. Até agora eu já cacei o Código Penal todinho. Eu não consegui ainda enquadrar isso aí em nenhum artigo do Código Penal, né? Divulgar o site de uma pessoa. Porque, veja bem, o Alan dos Santos, ele não tem sequer denúncia contra si. O Ministério Público nunca denunciou o Alan por nada. Ele é investigado naquele inquérito que não tem forma, que não se sabe o que é aquilo, né? E não tem, começou totalmente errado e não sabe para onde que vai. O Ministério Público não denunciou. O Alan não é denunciado por nada. O Alan não tem condenação. É um nada. O Alan é uma pessoa, simplesmente, perseguida no inquérito. E eu simplesmente fiz uma afirmação.
Eu sequer fiz juízo de valor. Eu sequer disse, gente, assinem o site do Alan, um site maravilhoso. Eu simplesmente dei uma informação. Sim. O Alan abriu uma plataforma para trabalhar. A plataforma é esta. Ponto. Acabou. Foi a única coisa que eu fiz. E, oh, meu Deus do céu, é crime, é crime. E é isso, Carlinhos. A gente está num estado soviético mesmo de coisas. Como eu falei na aula que eu dei agora na segunda-feira, anteontem, eu fiz uma comparação entre o Brasil de hoje e o Estado soviético. O Código Penal Soviético de 1926. Havia no Código Penal Soviético, no artigo 58, o crime por associação. Ou seja, bastava você ser associada a certas pessoas, ser amiga mesmo, ou cônjuge, e ter com essa pessoa conversas consideradas inapropriadas pelo partidão, para você ser inserido, enquadrado no artigo 58 do Código Penal Soviético, né, a pena de fuzilamento. Então você, Carlinhos, eu já sou pessoa proibida porque eu sou amiga do Alan. Aí você, Carlinhos, está fazendo live comigo, aí você também passa a ser pessoa proibida. Aí outra pessoa que vai fazer live com você, aí vai fazendo aquele crime por associação. Aí daqui a pouco todo mundo tá no inquérito, você tá entendendo? Sim. E, cara, de onde tiraram essa ideia de abrir uma investigação contra você? Ué, Carlinhos, eu acho que eu tô falando coisas que eles não estão gostando, né? Eles não aguentam ser criticados. Né? A gente está nessa fase ditatorial no Brasil. E o que eles citam no processo é antigo, não é? Nem são coisas novas. Tem um monte de coisa que é de 2020. Essa entrevista do Pingo A nos entrevista do Pingos nos é Is. de 2020, né? Já tem quase 2 anos. Esse meu lance de eu ter falado sobre o site do Alan dos Santos já tem mais de um ano também. Não é de agora. É coisas antigas. Eles, né, mudou o corregedor e falou, bom, vamos ver o que nós temos conseguimos contra esta mulher. E saíram catando ali, botou alguém para ficar catando as minhas coisas. Foi isso que aconteceu. Né? Eu botei alguém ali para trabalhar, ficar caçando, né, caçador de tweet, né? Que coisa vergonhosa, né? E você acha que quem abriu essa investigação foi totalmente parcial? Ou talvez só abriu porque viu que talvez havia tido um crime nesse caso? Não, todo mundo sabe que não tem crime nenhum, Carlinhos. Tá todo mundo vendo o que está acontecendo. Sim. Eu sou simplesmente uma pessoa que o establishment quer expulsar. Então foi aberta essa investigação como parte desse movimento persecutório que nós estamos vendo no Brasil de hoje. Só isso. Sim. E eles mesmos dizem que são democráticos, mas a esquerda deve estar adorando esse caso do CNJ ter aberto essa investigação. É uma hipocrisia. Ah, certamente, certamente. Agora, né, enfim, quem está aplaudindo isso, me parece que não está conseguindo enxergar as próximas jogadas no tabuleiro, né? Porque se essas pessoas me querem fora, imagina a mim, Carlinhos, fora da magistratura, sem as amarras da profissão, aparecendo dia sim, outro também, nos maiores canais de mídia do Brasil. Realmente. E é daqui para pior? Olha, eu tenho esperança. Eu tenho esperança de que as coisas melhorem. Então, não sei se é um wishful thinking, né? Se é um pensamento desejoso, se é realmente uma análise, mas porque aquele negócio, quando a gente perde a esperança, a gente perde tudo, né? Então eu tenho sim esperança de que a gente volte à normalidade, né? Que a gente vivia há até poucos anos, né? Até poucos anos no Brasil a gente via muito caso de roubalheira, tal, não sei o quê, né? Que é grave, evidentemente, mas não havia essa persecução em matéria de liberdade de expressão. Isso é uma coisa que Concordo. se intensificou de uns 3 anos para cá. Então, me parece muito mais grave esse tipo de... Você viver dessa forma. Né? Você, não vou escrever isso aqui não, porque, embora não seja nada criminoso, eu posso vir a ser perseguida por conta disso. A partir do momento que você pensa, poxa, eu já fiz isso, eu já deixei de escrever alguma coisa, já deixei de falar alguma coisa porque eu vou ser perseguido,
A partir do momento que isso aconteceu, a gente já pode se considerar num estado ditatorial. E eu acho que todo mundo que frequenta a internet, em algum momento, já deixou de falar ou escrever alguma coisa por conta de não querer ser perseguido. Então, eu tenho esperança de que a gente consiga reverter, sim, isso aí futuramente. Eu não acho que nem tudo está perdido, não. E qual deve ser o motivo pelo qual eles começaram a fazer mais essa perseguição de uma forma mais intensa do que antes? Qual você acha que foi o motivo por isso? Carlinhos, eu percebi que isso se intensificou com o advento do coronavírus em 2020, Sim, porque o mundo criou aquele estado autoritário. Então não foi só no Brasil, aquilo foi no mundo inteiro. Então aquilo ali intensificou, empoderou aqueles mini ditadores espalhados pelo Brasil e sim. criou-se realmente aquele estado vigilante policial no Brasil inteiro, desde o episódio da Covid. Então, o que já estava ruim piorou a partir de 2020. Então, aqueles que queriam ser ditadorzinhos, mas não tinham coragem, se encorajaram, porque o mundo encorajou essas pessoas. Então, o episódio do coronavírus foi, assim, crucial para isso ter se intensificado. Eu não tenho a menor dúvida. Então, essa foi a entrevista com a Ludmila Nislia. Muito obrigado. Foi um prazer. Eu que Alguma agradeço. Foi um prazer. O prazer foi meu. alguma consideração? Não só te parabenizar pelo seu Yeah. canal. Eu fico muito feliz em ver um rapazinho tão jovem, tão consciente politicamente. Então, fica até a dica aí para quem, para pais e mães que me acompanham e acompanham você, Carlos, no sentido de que nem tudo está perdido. Muitos falam comigo, poxa, eu tenho medo do meu filho, da minha filha entrando na faculdade, dela virar uma feminista de cabelo azul. Eu falei, olha, é perfeitamente reversível isso. Basta Sim. você entregar para seu filho as fontes de informação sem ideologia, né, desideologizadas, que ela vai acabar entrando no eixo, não vai se deixar levar por ideologias. Você, Carlos, a partir do momento que você entrar ali em qualquer faculdade, ninguém vai te levar na conversa. Uhum. Né? Ninguém vai te... você não vai virar aquele cara, né, o maconheiro, e não sei o quê. Isso não vai acontecer, porque você já está vacinado contra isso. Então é isso, você é um exemplo para essas pessoas que acham que, tô com medo do meu filho virar um maconheiro, né, uma maconheira de cabelo roxo feminista. Né? Dá perfeitamente para você desideologizar o jovem, fazendo com que ele tenha mesmo uma visão política adequada e consciente. Então, parabenizo você, parabenizo teu Obrigado. canal e tamo junto. Valeu, Ludmila. Boa noite. Muito obrigado. Valeu, tchau, tchau. Tchau.